E aí, galera, boa tarde, depois da bagunça feita. Vamos lá, vamos fazer aí uma estudadinha de Direito Constitucional. E eu escolhi para a gente trabalhar aqui junto, aí, acompanhando a apostila da editora, um tópico que é um pouquinho mais doutrinário. Tem muita coisa que é lei, cara. É lei, bonita da cadeira leitura. É lógico que mesmo a lei, ela tem complementações. Você pega o texto da Constituição Federal. Bacana. É muito importante essa leitura. Só que toda essa parte de estudo que a gente faz, toda essa parte de estudo, ela tem também por trás um pouco de doutrina, um pouquinho de jurisprudência, a forma que a banca cobra, e tudo isso a gente direciona como? Nos materiais, porque é o seguinte, não adianta só fazer a leitura da Constituição, tem coisa que você não sabe se é uma norma de eficácia plena ou contida limitada, se é um direito de primeira, segunda ou terceira dimensão, se aquela norma entra no status jurídico constitucional, se ela vai entrar no nosso status jurídico com status de emenda constitucional, lei ordinária, lei supralegal. Thales, não entendi um caralho que você falou. Claro, eu não expliquei nada ainda, vou começar a explicar agora. Eu só estou dando um exemplo de como a coisa pode ser confusa se você não tiver um direcionamento adequado, se não tiver um estudo adequado. O que a gente vai fazer aqui é um resumo. É a mesma coisa que você faria no teu estudo. Você tem que pegar o material, você tem que dar uma focada nele. Com ele, você vai estudar de maneira um pouquinho mais completa, você vai entender o conteúdo, você vai pegar ele de forma um pouquinho mais ampla, ele vem explicado. Aí, para decoreba, você vem e faz o resumo. Só que não dá para trabalhar as duas coisas, não dá para trabalhar o resumo sem o material junto. Por quê? Porque o resumo, ele não é explicação. O resumo é um lembrete do que você já estudou. A hora que você pega o resumo, você bate naqueles pontos, você lembra daquilo que estava no teu material. É assim que funciona. É assim que funciona, assim que a gente vai fazendo o estudo do dia a dia, assim que a decoreba vai entrando. Só que a decoreba, ela vem depois da compreensão. Então eu falo, a decoreba é importante? Decoreba é muito importante, decoreba é absurdamente importante. Só que não adianta ter a decoreba curta e grossa sem o entendimento. É claro que tem coisa que não tem entendimento algum, é decorar aquilo, engolir goela grossa e bora. Pode mandar. Manda mais uma. Mais uma, viado. Aí, seu filho de uma puta. Tá desforrando do tio, né? Ó, eu vim comportado da aula hoje. Eu prometi que eu ia fazer uma bagunça no estúdio. O goiano ficou tacando garrafa de água em mim. Aqui, ó. O tio já encheu o estúdio de querosene. Agora o Thales lavou agora, né? Eles combinam, um lava de querosene e outro lava de água. Eu prometi que... Aí, molhou a apostila, professora, apostila novinha, molhou tudo aqui. Eu prometi que eu ia ser comportado, mas não adianta, tá vendo? Eu cheguei aqui, eles fazem fazer coisa errada. Aí, como que eu vou dar aula agora, esse quadro tudo molhado, goiano? Olha aqui, ó. Olha o jeito que tá o quadro, ó. Ai, meu Deus, vou ser mandado embora daqui a pouco. Não tem um dia que eu não faço evento ao vivo que não dá merda aqui. Eu tenho que dar pelo menos um pouco de aula. Porque senão você mandando embora de verdade. Não sei quem é mais doido. O Thales tá ficando muito contigo. Ele não era assim. Ele era dos tribunais, comportadinho. Aqui, ó, o autor da arte, aqui, ó. Agora ele tá aí, olha ó, aqui, virado. O vídeo do editor, o negócio todo polido. A professora chega aqui, uma coisa toda linda, chega aqui, puta que eu pariu. Vamos lá, vamos fingir que nada aconteceu. Que eu tenho que dar pelo menos um pouco de aula se eu mandar embora. Olha que... Era só água que você tinha aqui mesmo, né? Ah, então tá bom. Então tá, agora já foi. Vamos lá. Eu tô esquecido que eu ia dar aula agora. Rapaz, você tá pensando em jogar os negócios que é ninja, filho. Aqui pega no sem pulo. Olha só, voltando. O que a gente tá fazendo? A gente tem que pegar essa parte do estudo, fazer a compreensão, fazer o entendimento. Aí você bate no resumo. Fazer o resumo curto e grosso sem entendimento algum. Você olha pro resumo e fala, que bicho é esse aqui? Não adianta. Então tem que ter realmente aí essa parte da compreensão junto. Como eu estava dizendo, tem coisa que não, tem coisa que copiou, colou e já era. Mas algumas coisas, por exemplo, que a gente vai trabalhar agora, ele exige uma certa compreensão maior. Você tem que ter uma lida um pouco melhor, você tem que ter um certo entendimento, porque não é coisa que vem cara crachar na prova. Eu vou te mostrar as palavrinhas que a banca costuma mudar, os principais pontos. Mas é algo que a questão vem um pouco desenrolada, ela vem ali um pouquinho enrolada na verdade, você tem que desenrolar ela. Você tem que aprender a trabalhar aquele texto. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Depois você fecha a porta lá para mim, por favor. Vamos ver. Deixa eu lembrar do que eu ia trabalhar, porque ficou jogando água em mim, eu esqueci, ó, tá vendo? Ainda bem que eu tenho uma cola aqui. Se eu for mandar embora, se você mandar embora junto, tá? Ah, beleza. Vou começar falando da evolução primeiro, como eu estava aquela hora que eu disse antes, da evolução dos direitos fundamentais. Agora a caneta não escreve, arruma outra aí. Não, azul, dando favor. Valeu. Vamos falar um pouquinho da evolução dos direitos fundamentais. Vamos falar. A Jaqueline fica rindo lá atrás, é que eu não consigo dar aula. Vamos falar um pouquinho da evolução dos direitos fundamentais.
O direito não nasceu pronto com o mundo, o direito foi sendo criado pelo homem. Então o direito é uma construção humana, o direito é uma construção ao longo dos anos, ao longo do tempo, ao longo da história. E eles não surgiram todos de uma vez, chegou a Constituição, brotou, assim apareceu. Não, ele foi surgindo aos poucos. E aqui nós temos uma classificação que diz respeito justamente ao surgimento de cada tipo de direito. E aqui nós temos uma divisão entre os direitos de primeira dimensão, os direitos de segunda dimensão ou geração, são sinônimos, e os direitos de terceira, o dia que ela ficar indo lá atrás eu não consigo, de terceira dimensão. Olha só, qual que você acha que começou primeiro? Ah, deve ser o de terceira dimensão, né, professor? Não, começou pela primeira, segunda e terceira, segue a mesma ordem da matemática aí. Nós temos também de quarta e quinta dimensão. Só que é muito pouco cobrado em prova. Você quase não vê algo muito mais aprofundado. Isso aqui não. Isso aqui é arroz com feijão. Então vamos lá. O que a gente está olhando? Ó, a evolução dos direitos fundamentais. A gente pega ele do artigo 5º ao 17 da Constituição Federal e ele trabalha essa evolução dos direitos fundamentais. E como que você vai decorar? Você vai fazer toda aquela leitura bonitinha. Quais são os pontos-chave que você vai ficando de olho? Olha só. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão. Se a banca falar geração, é sinônimo. É a mesma coisa. Que ordem você coloca? Aí é só você lembrar do lema da Revolução Francesa. Ai, que bonito. Você lembra aí, ó, da liberdade, da igualdade. Não tem pano que enxuga esse chão agora, né? Da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Ai, que bonito, professor, o lema da Revolução Francesa. É isso aí. Liberté, igualité, fraternité. Ai, que coisa chique num sábado à tarde. É isso aí, Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Põe na mesma ordem. Olha só, os direitos de primeira dimensão são os direitos relacionados ao valor liberdade. Os direitos de segunda dimensão são os direitos relacionados ao valor igualdade. E o de terceira dimensão, aos direitos relacionados à fraternidade ou à solidariedade. A fraternidade ou solidariedade. Vamos explicar por partes agora? Sabe o que a gente está fazendo? A gente está pegando na mesma ordem do conteúdo da apostila e a gente está desenrolando ele, a gente está aos pouquinhos fazendo. É muito difícil no estudo, você bateu o olho, pá, lembrei. Não, calma lá. Você tem que ter o quê? Uma certa compreensão, um certo desenvolvimento do negócio. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. A mesma coisa que a gente está fazendo aqui, a gente vai fazendo o quê? Uma construção. Então vamos lá. Primeira, segunda, terceira dimensão, ligado ao valor liberdade, igualdade e fraternidade. Vem cá. Olha só, os de primeira dimensão. É o valor liberdade. Eu quero ser livre. Eu quero que o Estado não me incomode. Eu quero que o Estado me deixe quieto. Nós estamos falando de direitos ligados principalmente ao valor liberdade, como os direitos civis e os direitos políticos. Os direitos civis e políticos. Boa parte do artigo 5º. Eu quero que o Estado me deixe quieto com as minhas coisas. Eu quero que o Estado não me prenda. Eu quero que o Estado não mexa nos meus bens. Eu quero que o Estado não mexa com a minha liberdade. Ele não mexa com a minha vida. Ele não mexa com a minha segurança. É uma proteção em face do Estado. Os direitos de primeira dimensão é uma proteção em face do Estado, porque o Estado ele tem um poder muito grande nas suas mãos. E a gente sabe que, historicamente, sempre que alguém tem muito poder em mãos, o que ele faz? Merda. É lógico, ele faz merda, ele vai abusar desse poder. Poder corrompe as pessoas. Quem leu qualquer gibi na vida sabe disso. O poder corrompe as pessoas. Então, aqui acontece, o Estado, não é verdade, a pessoa fez uma cara de você acha que ela não leu muito gibi quando era criança, não. Ô, louco, não tem qualquer pessoa que era boazinha, de repente ganhou um poder muito grande e ficou do mal. Ah lá, o Goiano tá ligado, é isso aí, aquele gibi tá ligado que eu tô falando. Dá um poder muito grande que não corrompe a pessoa. Ela começa a abusar daquele poder. E aqui nós temos direitos que nos protegem desse abuso do Estado. Direitos que nós impomos contra o Estado. Aqui eu não quero que o Estado faça nada para mim. Eu quero que ele me deixe em paz. Aqui nós temos uma prestação estatal negativa. Nós exigimos uma prestação negativa do Estado. Uma prestação negativa, um dever de abstenção. Olha cada termo bonito que você vai ver em prova. E olha como é fácil. Ó. Olha como é fácil. Que a gente vai colocando tudo no quadro, vai ficando cada vez mais fácil. Aqui, no direito relacionado à liberdade, primeira dimensão. Eu quero o quê? Eu quero ser deixado quieto. Eu quero que o Estado não me enche meu saco. Eu quero que ele não faça alguma coisa. Eu quero que ele não mexa nos meus bens. Eu quero que ele não mexa com a minha liberdade, com a minha vida, com a minha segurança. Eu quero o quê? Que o Estado se afaste de mim. Aqui nós temos então uma prestação negativa do Estado. Um dever de abstenção. O Estado tem que se abster de fazer alguma coisa. Que direito que eu associo aqui, Thales? Os direitos civis e os direitos políticos.
Agora, olha só os direitos de segunda dimensão. Os direitos de segunda dimensão são direitos relacionados principalmente aos direitos sociais, aos direitos econômicos, aos direitos culturais. Vamos colocar no quadro. Vou colocar no quadro. Nós temos aqui, ó, os direitos sociais, os direitos culturais. O mais importante é o social, mas a gente pode encontrar os outros também. Os direitos econômicos. Tudo que está em pretinho aqui são o quê? Exemplos que eu estou te dando. Exemplos. Nós temos os direitos sociais. Beleza. O Estado chega e fala o seguinte para você, ó, de acordo aí com a igualdade, você tem direito à alimentação. Come. Vai comer o quê? Vai ficar no sol, igual uma planta, absorvendo sol? O Estado tem que te dar comida. Se você não consegue comer, como que ele vai fazer a igualdade? Aqui eu quero que o Estado faça alguma coisa. Eu quero que o Estado faça. Ele tem que fazer alguma coisa para que igualdade exista. Aqui nós temos uma prestação positiva do Estado. Aqui o Estado tem que fazer alguma coisa. Aqui nós temos uma prestação positiva. Então olha bem a diferença entre esses dois, que é o que é mais cobrado em prova. Quando nós falamos aqui dos direitos de primeira dimensão, são direitos relacionados ao valor liberdade. São direitos relacionados, olha só, ao valor liberdade. Eu quero exercer a minha profissão e eu quero que o Estado não encha o meu saco. Eu quero ter os meus bens e eu quero que o Estado me deixe quieto. Eu quero ter minha liberdade, não quero que ele me incomode. Aqui é uma prestação negativa. É uma proteção que eu tenho em face do Estado. Porra, eu estou na minha casa, eu não quero que o Estado entre na minha casa a qualquer momento, injustificadamente. Eu não quero que o Estado fique ouvindo as minhas conversas injustificadamente. Então são proteções que nós temos contra o Estado. Por isso que é uma prestação, olha só, negativa. É um dever de abstenção, é o Estado não fazer alguma coisa. De outro lado, os direitos de segunda dimensão, que são aqueles direitos relacionados ao valor igualdade, já exigem que o Estado faça alguma coisa. Aqui na igualdade, ó, o Estado tem que fazer alguma coisa. Pô, ele chega e fala, come. Comer o quê? Não tem comida, me dá a comida que eu como. Então o Estado tem que fazer alguma coisa. Aqui é uma prestação positiva. Uma prestação positiva. E os direitos de segunda dimensão, de terceira dimensão? Isso aqui é bem mais tranquilo em prova. O que você vai vir mais pesado é o de primeira e segunda. Esse aqui é bem mais tranquilo. Aqui nós temos direitos relacionados ao valor fraternidade ou também solidariedade. Solidariedade. Estamos falando de direitos coletivos. Olha só, fazer um desenho que você vai entender bem legal aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Olha só, isso aqui é uma fábrica, ó. Isso aqui é uma fábrica que faz porcaria. E solta uma fumaça venenosa. Aqui está a casa do meu vizinho e aqui está a minha. Aí essa fábrica pega e começa a soltar fumaça venenosa. Eu chego e falo pro meu vizinho, se fudeu, vai cheirar fumaça estragada. Eu vou cheirar esse troço também. Vai afetar a mim, vai afetar ele, vai afetar o dono da fábrica, vai afetar todo mundo. Afeta todo mundo, vai fedendo o mundo inteiro isso aqui. Isso aqui afeta todo mundo. São direitos coletivos, não é algo que prejudica só o meu vizinho. Prejudica ele, prejudica a mim, prejudica a fábrica, o dono da fábrica, todo mundo. São direitos coletivos, direitos o quê? De todos. Não é algo que a gente divide, é algo relacionado a todos. Quer ver o mais importante exemplo de prova aqui? É o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É o direito ao meio ambiente. O meio ambiente não faz parte da minha vida. Tá, você vive como? Você não respira, você não bebe, você não come. Meio ambiente é algo para todos, algo para todos. Se alguém cagar no meio ambiente, caga em todo mundo, nem uma pessoa só. Direito do consumidor também, ó. Direito do consumidor, você não compra as coisas? Professor, eu não compro muito não, porque eu não tenho dinheiro. Mas se tiver dinheiro, você compra. Um pouquinho você compra, então. Direito do consumidor. Direito do consumidor também é um direito de terceira dimensão, porque é relacionado a todos. Se lá está fraudando o consumidor, fraudando todo mundo. Frauda todo mundo. Então, olha só como funciona isso aqui. Isso aqui que a gente fez foi um resumo. Só que vem cá. Se você não tiver um embasamento para lembrar disso aqui, não adianta nada. A pessoa chega agora, ela começa a assistir a aula agora. Ela olha para o quadro e pensa no quê? Pensa em drogas. Certeza, ela pensa em drogas, porque ela não vai entender o que está escrito aqui. Ela vai falar, essa pessoa está fumando coisas estragadas. Por quê? Você não vai entender o que está escrito aqui. Você vai olhar no resumo e fazer igual uma vaca, igual um boi. Mas não vai entender nada. Porque o resumo ele não é uma explicação. O resumo é o quê? É um lembrete da explicação que você teve.
Por isso que o material bacana é muito importante. Agora você pega um material enorme, você não consegue chegar nisso. Você não consegue lembrar os principais pontos. Por isso que a gente faz algo bem focado, bem direcionado, bem bacana aí para ajudar na sua preparação. Voltando então a essa explicaçãozinha, a gente já começa uma outra. Olha só. A evolução dos direitos. Eles começaram pela primeira, segunda e terceira dimensão. Tem a quarta e quinta, mas você quase não vê em prova. Muito raro é discutido também. As bancas evitam. Qual que é a diferença da primeira e segunda dimensão? Aqui é liberdade, aqui é igualdade. Aqui em cima eu quero que o Estado não faça alguma coisa, que ele se abstenha. Embaixo eu quero que ele faça alguma coisa. Aí lembra dos exemplos e corre para o abraço. De terceira dimensão é passeio, ninguém erra. Se você está estudando bonitinho, você não erra. Então viu como não é difícil? É uma matéria doutrinária, não é algo que está na lei. Nós extraímos algumas coisas da lei, mas não é algo que está na lei. São coisas que estão em livros, nós temos um pouquinho de jurisprudência. A gente faz o que? Compila tudo e trabalha como está em prova. É óbvio que tem 1 milhão de coisas por trás disso. Não é só isso daí. Tem um monte de coisa por trás. Só que não cai em prova. Aí a gente elimina. Porque o direito é um universo. O direito é um universo que a gente tem ali. Se você for começar a pegar os livros, os estudos, os artigos, as leis, as jurisprudências, é um mar de papel. É uma coisa sem fim. É uma coisa sem fim. Você não consegue acompanhar tudo. Só que você não tem que acompanhar tudo. Você tem que acompanhar o quê? O que cai em prova. É só o que cai em prova. É esse o nosso objetivo. Nós não estamos aqui formando juristas, doutrinadores, especialistas em direito. Tá nada. Eu quero que você coloque o X no lugar correto e corre para o abraço. Consegue teu cargo público, consegue tua aprovação, consegue a tua remuneração, tua estabilidade e vai ser feliz. Que é esse o nosso objetivo. Aí depois você vai, se você gostar, estudar um pouquinho mais aprofundado. Quer ver uma outra parte que dá um pouquinho de confusão? E também é mais tranquila? Vamos falar um pouquinho da eficácia dos direitos fundamentais. Olha só, uma coisa que confunde muita galera é isso aqui. Ó. Quando nós pegamos o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele diz que esses direitos têm aplicação imediata. Ele fala que esses direitos individuais têm aplicação imediata. A banca copia e cola esse dispositivo e a galera erra porque fala, é porque tem a norma de eficácia plena contida e limitada, então não é tudo imediata. Calma lá, relaxa, uma coisa, outra coisa, porque deve diferenciar. Aqui, às vezes, os termos utilizados não são os melhores, mas tem que aprender a desenrolar isso daí. Olha só, o que é essa aplicação imediata? Você vai ver no teu material que ele tem uma diferenciação entre eficácia jurídica e eficácia social. Eu não vou aprofundar muito isso agora, até pelo tempo que a gente tem, é um tempo um pouco mais curto. Aí no teu material você vai ver que tem uma explicação bonitinha, explicando a diferença entre eficácia jurídica e eficácia social. Você entendendo a diferença, você não perde mais esse tipo de questão. A banca não é tão comum, qualquer uma delas, chegar e perguntar na sua cara a diferença de uma eficácia jurídica ou social. Uma questão ou outra acaba trabalhando. Mas você entendendo a diferença entre uma e outra, você não erra mais o que a gente vai ver agora. Então, está vendo como algumas compreensões são fundamentais? Mas vamos lá. O que é essa aplicação imediata? Isso aqui diz respeito, basicamente, à eficácia jurídica desses direitos. O que é eficácia? Diz respeito à produção de efeitos. Os direitos previstos na Constituição Federal, porque eles têm aplicação imediata? Eles já estão valendo. Eles já têm força para se imporem perante as outras normas. Se eu tenho um texto constitucional falando A, eu tenho uma lei falando B, aquela lei perde. Aquela lei perde. Isso é eficácia jurídica. Ele já está valendo, ele já está lá. Caiu na sua prova que eles têm aplicação imediata, manda o aço que está correto. Só que você não pode confundir aplicação com aplicabilidade. Porque a aplicabilidade, que já é uma outra coisa, está relacionado àquela eficácia social. Uma coisa é a produção de efeitos no mundo jurídico. No mundo jurídico, ele já produz efeitos. Se eu tenho a norma constitucional falando A e eu tenho uma lei falando B, mesmo que essa norma constitucional não esteja regulamentada, aquela lei perdeu. Aquela lei dançou. A norma constitucional é mais forte que ela. Ela já está valendo. Outra coisa é a eficácia social, que é a produção de efeitos no mundo concreto. É a real produção de efeitos. Aí, quando a gente fala de eficácia social, que nós temos normas de aplicabilidade, normas constitucionais de eficácia plena, contida e limitada. Então, uma coisa é a aplicação, e isso aqui, é diferente de aplicabilidade. É diferente de aplicabilidade. Essa aplicabilidade, que é o que a gente vai ver agora, nós vamos falar o quê? Da eficácia social.
dos direitos e garantias fundamentais, da eficácia social, que é uma outra coisa. É a produção de efeitos no mundo concreto, no dia a dia. Vamos lá. Aí traz pro ladinho aqui agora. Agora sim a gente vai falar de um negócio bem legal, ó, que diz respeito às normas constitucionais de eficácia plena, as normas constitucionais de eficácia contida e as normas constitucionais de eficácia limitada. Agora sim, nós estamos vendo o nível de produção de efeito que existe. Essa diferenciação também é muito importante. Isso aqui é uma explicação também bem extensa, mas que vou resumir bem bacana para você. Aí você tem que ter um material para você ir complementando essa leitura e fazendo o que? A introspecção desse conteúdo. Vamos lá. Aqui a gente está falando a respeito, basicamente, à produção de efeitos. Olha o nome. Olha o nome. Pelo nome, eficácia plena, você acha que ela não vale de muita coisa ou que ela é fodarástica pica das galáxias? Está no nome. Tem eficácia plena. Ela é uma norma autoaplicável. Olha só, as normas de eficácia plena possuem aplicabilidade. Vamos colocar tudo no quadro. Ó. Aplicabilidade direta, imediata e integral. Elas possuem aplicabilidade direta, imediata e integral. Estamos falando de normas autoaplicáveis. Autoaplicáveis. O que é isso, Thales? Autoaplicáveis. Ela se autoaplica. Está no nome. Só lê. Ela não precisa de uma lei infraconstitucional para produzir efeitos. Ela sozinha já produz efeitos. Ela sozinha já tem aptidão para produzir efeitos. Ela não precisa de uma norma infraconstitucional para a produção de efeitos. Pega o teu material aí, ó. Você pega o teu material, no caso, o teu não vai estar tão molhado como o meu, mas quando você estiver pegando as normas de eficácia plena, tem vários exemplos que você pega no teu conteúdo. Tem um monte de exemplo que tem lá. Ele vai fazendo remissão de vários. Ele fala remissão de vários, fala do artigo 1º, do artigo 5º caput, aí vai falando de vários incisos. Ele vai trazendo vários exemplos para você. Aí você vai fazendo essa leitura. Isso que o material é importante, porque você não pode colocar tudo aqui, senão o teu resumo vira bagunça. Mas você tem que fazer aquela leitura para realmente absorver o conteúdo, e aí, com resumo, a decoreba. Você pega, por exemplo, o direito de ação. O artigo 5º da Constituição Federal diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça de lesão de direito, a inafastabilidade da jurisdição. É uma norma de eficácia plena. Ela por si só já está valendo. Diz também lá que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Não tem que ter uma lei explicando. Já está valendo aquele troço. Aplicação direta, imediata e integral. Já está rolando. Já está valendo. E a norma contida, Thales? A norma contida, ela é igualzinho à plena, menos no que ela é diferente. Olha que foda que é. Ela é quase igual, muda só um detalhezinho. As normas de eficácia contida também possuem aplicabilidade. As normas de eficácia contida também possuem aplicabilidade direta, imediata, e agora vem a distinção, ó, possivelmente não integral. Ela nasce integral, mas as bancas vão falar possivelmente não integral. Elas chegam e falam o seguinte, ó, na sua cara, não integral. Não integral. Não entendi, Thales? Vai entender. Copia tudo comigo. Olha só. Embora as normas de eficácia contidas também sejam autoaplicáveis, elas podem ter o seu conteúdo restringido por uma lei infraconstitucional. Por isso que é não integral. Olha só, pode haver o quê? Uma restrição por lei infraconstitucional. Qual que é a palavrinha-chave que você lembra aqui? Restrição. Elas podem ser, ó, restringidas. É um direito que tem aplicabilidade plena, que tem aplicabilidade direta, imediata, e num primeiro momento também integral. Só que pode vir uma lei infraconstitucional e restringir esse alcance. Então copia isso aí e vamos trabalhar um exemplozinho do lado. Pula aqui, vamos do lado, ó, puxa aqui mesmo. Trabalhar um exemplozinho desse daqui. No teu material você tem mais espaço. Vamos colocar um exemplozinho. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 13, se não me engano, ela diz que é livre
o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Beleza? Atendidas as qualificações que a lei exigir. Ah, então calma lá, ó. Estamos falando da liberdade de exercício profissional. Da liberdade de exercício profissional. Da liberdade profissional. Vamos lá. No Brasil, a pessoa pode ser o que ela quiser? Ou, por exemplo, ó, você que nasceu aí de determinada cor, de determinado sexo, determinada região, você não pode ser médico. Ou não, todo mundo pode ser médico? Pode. Todo mundo pode ser médico. É claro que eu não estou falando das condições financeiras, eu estou falando da possibilidade de ser. Existe uma lei que proíbe alguém de ser médico? Não, não tem uma lei que proíbe. Todo mundo pode ser médico. Ah, então beleza, eu vou comprar um jaleco, vou comprar um bisturi e vou sair cortando as pessoas. Calma lá, não é bem assim também. Ah, eu vou ser advogado, eu vou pôr um terninho, vou pôr um vadimeco debaixo do braço e vou lá no fórum criar problema. Calma lá, não é bem assim também. Existe a liberdade profissional. Mas para que você exerça essa profissão, você deve atender o quê? As qualificações que a lei exigir. Opa, quer ser médico? Vai fazer uma faculdade de 6 anos. Determinadas áreas tem que ter uma especialização. Quer ser advogado? 5 anos de direito. Depois tem que fazer o quê? Passar no exame da ordem. Então existe a liberdade profissional. Só que a lei pode exigir qualificações. Existem aquelas qualificações exigidas em lei. E se você não preenchê-las, não pode cortar a galera. Não pode ir no fórum defender o direito dos outros. Então, isso que é uma norma de eficácia contida. Voltando agora, ó, voltando. A norma de eficácia contida, ela é muito parecida com a plena. Ela também tem aplicabilidade direta e imediata. Só que ela pode ter uma eficácia não integral. Por que não integral? Porque pode vir uma lei infraconstitucional e restringir o seu alcance. Por exemplo, a liberdade profissional. Se determinada profissão não exige nenhum tipo de formação, nenhum requisito, manda o pau. Manda o pau. Fala, eu quero ser artista de rua. Beleza, se a lei não exige nenhuma formação, não exige nenhum requisito, você pode ser artista de rua. Não tem um problema para você ter uma qualificação específica. A partir do momento que a lei cria essa qualificação, ela está fazendo o quê? Restringindo o direito. Essa que é a diferença básica entre a norma de eficácia plena e a norma de eficácia contida. As duas são fodas, mas a contida pode ser contida, pode ser restringida. A lei pode diminuir os seus efeitos. E a limitada? Olha só, a limitada, ela está limitada a uma norma infraconstitucional. Os seus efeitos, a produção dos seus efeitos está limitada a uma norma constitucional. Vamos pôr no quadro, vamos colocar no quadro. Olha só, as normas de eficácia limitada possuem aplicabilidade indireta, mediata, tá vendo a diferença das outras, ó? Indireta, mediata, e aí pode ser chamado de reduzida ou diferida. Como assim, Thales? Ela por si só não faz muita coisa, não. Ela por si só não faz muita coisa, não. É uma andorinha sozinha, que não faz verão. Ai, que bonito isso aqui, é tão poema quase, né, professora? Ela por si só não faz muita coisa, não. Ela precisou o quê? De uma outra lei para a produção de efeitos. Então, ó, ela necessita de uma lei infraconstitucional, ela necessita de uma lei infraconstitucional para o quê? Para a produção de efeitos. Para a produção de efeitos. Ela necessita de uma lei infraconstitucional para a produção de efeitos. Ela necessita de uma lei infraconstitucional para a produção de efeitos. Então, enquanto não tiver essa lei infraconstitucional, ela não produz os seus efeitos. Ela não produz os seus efeitos. Ela sozinha não tem tanta força. Ela tem um pouquinho de força sim, mas ela tem que ter o quê? Uma lei para a produção de efeitos. Vamos trabalhar alguns exemplos? Vem cá, que fica mais fácil, porque o exemplo sempre é mais bacana, né? Com o exemplo tudo vai ficando mais visível. Olha só o primeiro. É a greve no serviço público. É a greve no serviço público. O artigo 37 diz que a greve no serviço público será feita nos termos da lei. Então tem que ter uma lei regulamentando a greve no serviço público. É um direito do servidor a greve. O servidor público tem direito à greve. Não pode chegar uma lei e falar o seguinte, ó, greve é crime, é proibido. Não, não é proibido, é um direito do servidor.
Só que para que esse direito seja exercido, esquece as discussões posteriores, tá? Estou trabalhando só a parte mais seca mesmo. Tem que ter uma lei. Olha um outro exemplo bacana também, que esse aqui é discutido, mas você pode colocar isso aqui em prova. Aquela assistência religiosa, em entidades civis ou militares de internação coletiva. Artigo 5º, inciso 7 da Constituição Federal, se não me engano. Ele diz que é assegurado a assistência religiosa, nos termos da lei, em entidades civis ou militares de internação coletiva. Então, essas entidades de internação coletiva é um direito às pessoas que estão lá à assistência religiosa. Mas olha o que a CF fala, nos termos da lei. Então, eu tenho que ter uma lei regulamentando esse direito para que esse direito possa ser o quê? Aplicado. Eu tenho que ter uma lei para que esse direito possa ser aplicado. Voltando agora, voltando, olha que vai ficando mais fácil. Ó. Então, vamos lá. A norma de eficácia plena é a fodarástica. Aplicabilidade direta, imediata e integral. Ela, por si só, já está apta à produção de efeitos e não pode ser restringida por lei inferior. Exemplo, transporte coletivo urbano gratuito aos maiores de 65 anos. Tiozinho chegou, mostrou RG, vai andar de busão na faixa. Não pode chegar uma lei e falar que ele tem que fazer uma carteirinha. Não pode chegar uma lei e falar que tem que ter alguma outra coisa. Tem que ter nada. Fez 65 anos, mostra o documento provando que tem a idade, põe a bundinha na cadeira e bora andar de busão free, na faixa. Por quê? Uma norma de eficácia plena. Não pode ser restringida. Não pode chegar uma lei e aumentar essa idade. A contida é muito parecida com ela, com a plena, muito parecida, só que ela pode ser o quê? Contida. Ela pode ser restringida, pode ser limitada. Uma lei infraconstitucional pode restringir essa aplicação. Já a norma de eficácia limitada, num primeiro momento, ela não faz muita coisa. Ela precisa do quê? De uma lei infraconstitucional para que ela efetivamente produza os seus efeitos. Exemplos mais bacanas em prova, a greve no serviço público e a assistência religiosa, que está no artigo 5º, inciso 7 da Constituição Federal. Os exemplos mais bacanas. É claro que ela tem alguns efeitozinhos que ela produz. Nós temos aqui na limitada uma diferença entre normas de princípio institutivo ou organizatório e normas de princípios programáticos, que aí é uma outra discussão também que eu quero explicar mais um tópico, eu não vou entrar nele agora. Mas olha o que a gente fez. A gente pegou algo que é bem extenso, bem complexo e foi resumindo. Só que, de novo, eu martelo muito nisso, porque eu gosto de fazer muito resumo. O pessoal que me conhece sabe que eu trabalho muito resumo, palavra-chave, esquema. É uma característica minha, porque eu sei que isso funciona. Só que isso só funciona se você tiver o conhecimento antes. Se você pega simplesmente o resumo e olha para ele, olha só, se você pegar isso daqui e entregar na mão de uma pessoa que não conhece o conteúdo, sem qualquer explicação, ela não vai entender nada. Não vai rolar nada, não vai rolar nada. Por isso que ter um material para apoio é importante. Por isso que eu falo para a galera. Como que é o meu estudo no dia a dia? Você tem que ter seus resumos para bater. A tua videoaula, por exemplo, é bacana que o professor explica para você. A tua apostila, você tem que estar sempre dando uma passada por ela. Porque a partir do momento que você para de analisar aquele conteúdo, ele começa a ir embora. E nos teus resumos que você faz a decoreba das palavras-chave. Então não é um método, você tem que usar todos eles, cada um com a sua finalidade específica. Cada um com a sua finalidade específica. Bacana. Feita essa parte aqui da eficácia, dá uma explicaçãozinha lá atrás de novo, ó, que a gente bateu. Olha só como fica legal. Agora sim, viu a diferença entre aplicação e aplicabilidade? Se a banca chega e fala que eles possuem aplicação imediata, esse troço está certo. Manda o pau, corre para o abraço. Agora, se ele está falando de aplicabilidade, aí sim nós estamos falando das normas de eficácia plena, contida e limitada. Aí sim a gente está conversando desse negócio. Então vamos lá. Olha só uma outra distinção também, que tem um pouco de texto da Constituição, que tem um pouco de doutrina, tem um pouquinho de jurisprudência, tem bastante coisa imbuída aí. Nós temos a hierarquia das normas constitucionais. O que é isso? Aqui em cima está a CF, a Constituição Federal, é a ponta da pirâmide. Abaixo dela, nós temos as leis e as medidas provisórias. Depois nós temos os decretos e depois nós temos atos normativos, por exemplo, uma portaria. Por exemplo, uma portaria. Já viu alguém cagar para cima? Lógico que não é tudo para baixo, aqui é a mesma coisa. Aqui a gente vai descendo. Ó. Na ponta dessa pirâmide está quem? A Constituição Federal. Logo abaixo dela, as leis e as medidas provisórias, depois os decretos presidenciais, e aí as portarias. Quer dizer o quê? A lei tem que observar a CF. A lei tem que observar a CF. O decreto tem que observar o que está na lei e o que está na CF. A portaria tem que olhar tudo dali para cima. Então, é uma briga, que quem estiver em cima ganha de quem está embaixo. É assim que funciona. Essa que é, basicamente, a hierarquia das normas constitucionais. Para a gente que é concurseiro,
Isso você coloca em prova, mas em alguns momentos tem uma certa flexibilização. Como assim? Porque aqui em cima, ó, no Monte Olimpo, nós temos o quê? A banca organizadora. Às vezes a banca usa droga e faz questões na base de efeitos psicodélicos e ela repete aquilo e a gente tem que fazer igual. Vai fazer o quê? Não dá para discutir com ela, né? Que no final das contas ela que dá a palavra final, mesmo ela estando errada. Então, para a prova é isso que a gente coloca. Em alguns casos, a gente tem que fazer o que a banca quer também. Mas eu só quis colocar essa piramidezinha por um seguinte sentido. Nós pegamos um tratado internacional. Porque esse rol de direitos que nós temos aqui ele não é taxativo. Ele é exemplificativo. Nós podemos trazer outros direitos oriundos do direito internacional, de tratados internacionais. Beleza, mas ele entra onde? Eu pego um tratado internacional. Ó, ele ingressou no nosso ordenamento jurídico, ele está aqui dentro. Sabe o que é isso aqui? Ó? É o nosso ordenamento jurídico, ele entrou aqui. Mas ele entra onde? Depende. Olha só o cuidado que você tem que tomar também. Nós temos os tratados e as convenções internacionais. Os tratados e as convenções internacionais. Aqui, nós temos que fazer uma divisão entre tratados e convenções que versem sobre direitos humanos. Os direitos dos humanos, aquela coisa ruim, calma lá. Não deixe isso aqui criar um preconceito com você não, tá? O direito humano não é algo ruim. Infelizmente, na prática, acaba sendo usado para proteger vagabundo. Mas é para proteger quem? Os humanos, as pessoas humanas. Então é algo bom, que protege a todos nós, infelizmente, acaba privilegiando porcaria também. Mas beleza. E nós temos então aqueles que versam sobre direitos humanos, e nós temos aqueles que versam sobre os demais temas. Os demais temas. Essa é a primeira coisa que tem que analisar em prova. Quando nós temos tratados que versam sobre direitos humanos, a Constituição Federal reconhece a prevalência deles. Ela reconhece que isso é mais importante do que outros temas que não sejam direitos humanos. Então, resumindo, se é direito humano, ele é mais importante do que outros assuntos. Aí funciona da seguinte forma. Se esse tratado aqui que versa sobre direitos humanos for aprovado como quórum de emenda constitucional, o que é quórum, Thales? Quórum é o mínimo que você precisa para fazer alguma coisa. Qual que é o quórum mínimo para uma suruba? 3 pessoas, 2 não é, uma capaz. No mínimo 3. Dependendo da doutrina que você adote, são 7. Depende, é muito variável, muito discutido, de acordo com a região, com a idade, com a época em que vivemos, da situação, do grau de alcoolismo, é muito variável. Mas no mínimo 3, ninguém vai discutir que é no mínimo 3, isso que é o quórum, é o mínimo que precisa para alguma coisa. Qual que é o quórum mínimo, então, de aprovação de uma emenda constitucional? É esse aqui, ó. É um quórum de aprovação da seguinte forma. Tem que ser aprovado em 2 turnos, nas 2 casas, por 3/5 dos votos. É assim que uma emenda constitucional é aprovada. E esse tratado internacional que versa sobre direitos humanos, também. Cuidado para a banca jogar 2/3, hein? Ela troca aqui. Nesse caso, ele foi aprovado com esse quórum fodarástico, igual de emenda constitucional. Então, isso aqui vai entrar no nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional. É como se fosse uma emenda constitucional. Então, nós temos um tratado que versa sobre direitos humanos, que foi aprovado com quórum de emenda constitucional, 2 turnos, nas 2 casas, quer dizer, vai passar 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, por 3/5 dos votos. Sabe onde isso entra? No nosso ordenamento jurídico, ele entra aqui, ó. Ele entra aqui, ó, junto com a CF. Ele tem força o quê? De emenda constitucional. Ele entra aqui em cima na pontezinha da pirâmide. Agora, se for um tratado internacional que verse sobre outros assuntos, ele terá status de lei ordinária. De lei ordinária. Status de lei ordinária. Beleza? Ele entra aqui, ó. Ele entra aqui. Entra aqui no andar de baixo. Beleza. Mas aí tem um pequeno porém. Nós já não conversamos que direitos humanos é um assunto mais fodarástico do que os outros assuntos? É. Tanto que se ele for aprovado com aquele quórum, olha lá o que ele vira. Vira Constituição, entra junto com a Constituição. Mas imagina que nós temos um tratado que versa sobre direitos humanos. Só que ele foi aprovado com outro quórum. Ele foi aprovado como quórum normal. Ele foi aprovado sem esse quórum,
sem esse quórum de EC. Ele foi aprovado, mas com um quórum inferior. Igual os outros normais. E aí? Ele entra como lei ordinária? Bom, olha só. Emenda constitucional não dá, porque ele não preencheu os requisitos. Isso, beleza. Lei ordinária? Ah, não é legal. Por que não é legal, Thales? Porque esse assunto é mais importante. Aí deu problema. Aí o que a STF fez? O STF chegou e deu uma gambiarrada e resolveu o nosso assunto. Ele disse que, nesse caso, eles terão status de norma supralegal. Status de norma supralegal. O que é uma norma supralegal? Vem cá. Acaba de copiar primeiro. Olé, acaba de copiar primeiro. Vai, você que está copiando aí, vai devagar. Precisa respirar também, quebra a mão, tanto escrever rápido. Tem status de norma supralegal. Então, olha só. Se nós temos um tratado que versa sobre direitos humanos que não teve aquele quórum fodarástico, ele entra com status de norma supralegal. E não de emenda constitucional, e não de lei ordinária. Sabe onde que o STF enfiou esse troço? Aqui, ó. É como se fosse uma categoria abaixo da CF e acima das leis. Tem status de norma supralegal. Supralegal. Ele está acima das leis, mas não é Constituição Federal. É como se tivesse inventado uma nova categoria. Então, está vendo como é algo também que tem um pouco doutrinário, tem um pouco jurisprudencial, tem um pouco da CF? É uma parte até que tranquila. Só que tem que ter o quê? O estudo direcionado, porque isso aqui em prova, você tem que ter muito cuidado. A banca chega para você e fala o seguinte, ó. Os tratados e convenções internacionais que forem aprovados com o quórum de 2/3, já falei errado, bicho burro, volta aqui. Olha só. Os tratados e convenções internacionais, uma questão de certo e errado, uma alternativa, um item, qualquer uma delas. Fala, os tratados e convenções internacionais que foram aprovados com o seguinte quórum, em 2 turnos, nas 2 casas, com os 3/5 dos votos em cada casa, terá status de emenda constitucional? Certo? Errado. Olha só onde a banca faz a pegadinha. Não é qualquer tratado ou convenção internacional. São aqueles que versem sobre... direitos humanos. Aqueles que versem sobre direitos humanos. Muito cuidado. Por isso que eu falo que o resumo ele vai te chamar a atenção para os pontos principais. Só que entender todo esse funcionamento, você faz com o teu material. Esse é o cuidado que tem que ter.